A paz do Senhor a todos, meus irmãos, mais uma vez aqui com o canal Despertar. E hoje eu quero falar com vocês sobre um mistério tremendo. Por que Cristo foi vendido por Judas por 30 moedas de prata? Meus irmãos, muitos teólogos vão argumentar dizendo que o valor de 30 moedas, tratado nos evangelhos, é um valor de um cordeiro, de um corbã, de um animal que era consagrado no templo. Mas a lei vai dizer em Êxodo, no capítulo 21, verso 32, algo tremendo. Vai dizer que se um boi vier a chifrar um escravo ou escrava, será dado 30 ciclos de prata ao senhor do escravo. Mas o boi será apedrejado. Olha só que interessante. Cristo, nós sabemos que tem a tipologia desse escravo segundo as Escrituras. Aqui, ele representa o escravo. Nós vamos ver pelo livro de Isaías que ele veio para cumprir uma missão, um servo sofredor. E servo também é escravo. E nós, quando olhávamos para ele, tínhamos desprezo. Nós não tínhamos ele por alguém excelente, porque nós não conhecemos. Nós, na pessoa de Judas. Isso é tremendo, porque nós vamos perceber que ele foi rejeitado. E Judas, ao olhar para Jesus, indicou-se para ele um valor de um escravo. E nós, na pessoa de Judas, ao olharmos para Cristo, nós olhávamos ele e dizia, não serve de nada, é um escravo, é um qualquer. Então olhe que nós temos ele por um preço vil, um preço horrível, um preço baixo. O preço que não é o verdadeiro do Filho de Deus. Mas olha aqui que interessante. Nós vamos perceber que essa figura do boi ela está ligada aos homens diante da história. Nós vamos perceber que o pecado do povo de Israel no deserto foi basicamente idolatria. Girou-se em torno disso. E no capítulo 32 de Êxodo, nós vamos ver que Moisés se demora no monte e o povo vai pedir a Arão para que se faça um que iria após eles. E Arão, ao fazer então um bezerro de ouro, a figura do boi aqui, ele vai dizer ao povo, aqui estão o vosso Elohim. Aqui está o vosso Deus. Então percebam que eles tipificaram Deus na figura de um boi. E que coisa interessante, naquela noite, naquele momento, naquela festa, Deus iria matar muitos israelitas, mas Deus fez com que a sua misericórdia fosse eles e muitos foram poupados, apenas 3.000 morreram. Mas perceba que a figura do povo está aqui matando o povo por meio do pecado do povo. E olha só que interessante, quando nós vamos para a história das tribos, nós vamos perceber que as tribos do norte, quando estava sob domínio de Jeroboão, eles se dividiram da adoração de Jerusalém. E o que ocorreu? Jeroboão fez 2 bois de ouro, um em Dan e outro em Beceba, para que o povo adorasse. Então, mais uma vez, a figura do boi de ouro está ligada à idolatria e ao pecado do povo. E é por causa desse pecado desse povo que Deus vai e envia o cativeiro assírio, devastando eles, e o cativeiro babilônico. Então, olha só que interessante. O boi mata o escravo. Cristo é morto em nosso lugar, porque ele nos serviu. Ele serviu a missão do Pai de salvar a humanidade. Então, Cristo morre como escravo, segundo esse texto de Êxodo, no nosso lugar. Estão entendendo? O boi é a nossa idolatria. E Cristo pagou um preço que não era dele, era nosso. E olha só que coisa interessante também. Vocês já pararam para refletir qual foi o primeiro pecado do homem? Que interessante. Às vezes a gente vai passar por cima da leitura e vai pensar que Adão apenas, digamos, cometeu um erro do mandamento, ele transgrediu o mandamento. Mas vocês lembram o que é que a serpente disse a Adão? Ora, Deus não quer que vocês comam deste fruto, porque vocês serão como Deus. Vocês percebem que o pecado de Adão foi a idolatria? E por isso entrou a morte? Mas desde aquele momento que Adão deveria morrer totalmente, Deus já iria enviar o seu escravo, que morreria no lugar de Adão, e nós como humanidade nele, que iria pagar pela transgressão do povo no Egito, aliás, no deserto, por meio daquele boi de idolatria, e pelo pecado de todo o Israel, também tipificado nos 2 bois das tribos do norte. Então, este boi é o pecado que deveria matar-nos. Mas Cristo tomou o nosso lugar como servo e morreu por causa do nosso pecado, isto é, por causa da idolatria, por causa do boi. Mas olha que coisa tremenda. O final do texto diz: quando pagar os 30 ciclos de prata a este dono do escravo, o boi também será apedrejado. Sabe o que isso quer dizer?
que uma vez que Cristo morre em nosso lugar por causa do nosso pecado, o boi também tem que ser desfeito. Sabe o que isso quer dizer? Que se Cristo morreu em nosso lugar, não há pecado a ser imputado por nós ou a nós. Todos os pecados daqueles que creem nessa missão do servo, que é morto pelo nosso pecado, serão salvos para sempre e receberão a glorificação. Então, meus irmãos, fiquem com esse mistério e Deus abençoe vocês. Amém.